Pessoal, eu estive pensando aqui, vocês sabem onde foi parar a orelha de Van Gogh? Eu não tenho a menor ideia. Existe um bar chamado Orelha de Van Gogh, né? Na Holanda tem um, acho que nos Estados Unidos tem, acho que no Brasil também tem. E Van Gogh mandou uma frase muito interessante que fala coragem para a mudança. Se você perdeu dinheiro, perdeu pouco. Se você perdeu a honra, perdeu muito. Se você perdeu a coragem, perdeu tudo. A coragem para a mudança é a tônica com relação aos novos conhecimentos que estão aparecendo na odontologia miofuncional e também na terapia neural. E para falar acerca disso, eu vou pedir para a Isabela rodar a vinheta para que nós possamos estar juntos nessa empreitada. Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. A prática da terapia neural em gotas, a prática da terapia neural em gotas. Estamos juntos mais uma vez, sensacional, nessa nossa empreitada semanal, onde toda sexta-feira a gente trabalha juntos. Onde toda sexta-feira a gente troca informações. E agora a gente vai falar sobre a questão da coragem para a mudança. A função faz a forma. A forma não faz a função. A função determina a forma da utilização dessa função, da praticidade dessa função. A forma não faz a função. Se você tem uma arcada dentária que levou anos para chegar àquele nível, a visão da pessoa com relação ao seu presente, com relação ao seu passado, com relação ao seu futuro, a visão da vida levou a arcada àquele design. Aí você vem, coloca uma paratologia ortodôntica sinistra e move tudo e coloca essa pessoa como ela deveria ser. Infelizmente, sem a contenção correta não vai funcionar. Se você larga a contenção, todo o design que você tentou fazer por uma forma de arcada volta ao zero, volta ao início, porque não houve mudança no interior da pessoa, não houve mudança de psique. Simplesmente a função faz a forma, mas a forma não faz a função. O osso não controla nem realiza o seu próprio crescimento. As membranas e outros tecidos moles é que produzem e controlam o crescimento ósseo. Isso é Enlow, em 1993, ele já nos demonstrando a importância dos tecidos moles com relação à movimentação dental, com relação à questão óssea. Os tecidos moles são os elementos imperiosos e os tecidos moles têm uma subordinação direta ao sistema nervoso autonômico, mormente, principalmente na terapia neural, onde a gente com o neural terapêutico consegue relaxamento de tecidos moles de maneira que possamos ter uma condição excelente para que as movimentações, tanto dentárias quanto ósseas, ocorram. Então a gente consegue com o neuroterapeuta com um relaxamento muscular. E esse relaxamento é primordial para que a gente possa fazer com que os tecidos moles trabalhem juntamente com o osso. Para entender um pouco mais sobre isso, nós estamos falando acerca da consciência. Nutri 3, ação. A ação de conseguir a consciência através desses três elementos, a respiração, o sono e os afetos, onde os afetos a gente já viu, nos falam acerca dos alimentos, dos pensamentos e dos gostos, que são nossas escolhas, enquanto a respiração e sono não são nossas escolhas, são obrigações. O terapeuta neural tem a obrigação de conseguir com que o seu paciente respire e durma bem. E para isso, a gente tem observado que a respiração bucal é um problema de saúde pública muito sério, onde desde bebês até idosos respiram pela boca e com isso eles não conseguem o melhor da respiração com relação à questão nasal, que seria a liberação de óxido nítrico, que é primordial para a manutenção da saúde, que seriam
a possibilidade de o nariz sendo utilizado como respirador. O ar passar pelos seios paranasais, principalmente seios esfenoidais, seios etimoidais, seios frontais, de maneira que haja, com relação ao líquor, um resfriamento desse líquor, no sentido de que se consiga melhores resultados para a limpeza do mesmo. A utilização do relaxamento, a utilização da aplicação do neuroterapêutico para que as sinusites consigam ter a sua cura, passa muitas vezes também pela disbiose intestinal, porque praticamente toda sinusite nos revela uma disbiose intestinal pela questão de malte e gout. Isso a gente já viu e pode ver em outras gotas. A respiração bucal é um problema de saúde pública, e porque já se sabe que a cada 100 pessoas que são respiradores bucais, 38 vão ter infarto, se não vão a óbito, vai depender de qual fibra do coração foi afetada. Mas o que tem a ver o infarto com respirar pela boca, a questão da cãibra. Muitos dos infartos começam com a questão da cãibra muscular, tá? Também conhecida como angina pectoris. Essa angina, ela é uma falta de oxigênio no músculo, isso é cãibra. E essa cãibra tem a ver com a falta de oxigênio com relação à respiração. Por exemplo, jogadores de futebol têm cãibra no final do jogo, porque eles passam a ter menos oxigênio. Geralmente o infarto do miocárdio ocorre de madrugada, porque são os respiradores bucais que enviam menos oxigênio aos músculos. Quem respira pela boca tem ronca-apneia, e que é um distúrbio do sono, um distúrbio grave do sono em relação à respiração, e para e volta a respiração, para e volta diversas vezes. Infelizmente, o respirar pela boca tem sido visto como um problema de saúde pública, inclusive com relação a infarto agudo do miocárdio, com relação às questões renais, porque tudo começa na amamentação. As mulheres no Ocidente amamentam seus filhos deitados. E se você agora se deitar e quiser tomar um copo d'água, você não consegue. Reflexos musculares que seriam interessantíssimos na primeira mamada, onde a gente vê nessa figura o bebê sentadinho. Esses reflexos musculares durante o primeiro ano de vida não se desenvolvem porque o bebê está deitado. O bebê mama deitado, e quando ele mama deitado, ele não consegue determinados tipos de reflexos e a respiração é dificultada. Essa respiração bucal afeta a fala, atrapalha o sono, afeta a concentração, interfere na mastigação e na deglutição, segundo Carvalho, no SOS Respirador Bucal, um livro de 2002 bem interessante. Quando a gente tem a respiração bucal, a gente entende porque se respira pela boca. O principal determinante é a amamentação na posição errada. Bebês que mamam sentados têm uma resposta melhor de respiração pelo nariz. Língua baixa, junto ao ocioide, faz com que esse descer da língua atrapalhe a questão oclusal, de maneira que os dentes possam se desenvolver de uma maneira errada. Tamanho da faringe e laringe diminuídos, deglutição atípica e flacidez muscular quando a gente respira pela boca. Infelizmente, quando a gente respira pela boca, a gente também tem um overbreathing, alterando o fluxo sanguíneo, porque a resistência pulmonar diminui, aumenta a complacência pulmonar, falta óxido nítrico, eu estou respirando pela boca e não pelo nariz, na mucosa nasal é que o óxido nítrico é produzido. Tosse crônica, corpo pulmonale, com aumento da carga do ventrículo direito, hepatomegalia com insuficiência cardíaca direita, hipersonolência, pectus scavum, edema de membros inferiores e hipersonolência diurna, ou seja, quantas vezes as pessoas batem de carro, dão pequenos toques nos carros da frente por uma questão de hipersonolência, porque elas têm overbreathing, que é alterando o fluxo sanguíneo, não permite com que elas durmam, com que elas tenham uma resposta positiva de relaxamento e de descanso. Então o respirador bucal tem a tendência da hipóxia cerebral
do acidente vascular encefálico, a questão de alcalose, a excitabilidade de nervos e músculos e a síndrome das pernas irrequietas ou inquietas, onde a gente tem menos CO2 no sangue, menos O2 para a célula, levando a hipocapnia. A hipocapnia é a diminuição da concentração da pressão de CO2 e com isso, nessa síndrome da respiração bucal. A hiperventilação ou hipocapnia faz com que os rins retenham CO2, eliminando potássio, magnésio e cálcio, e com isso a gente tem câimbras e dores no baço. Essa síndrome da respiração bucal também permite com que haja gases, com que se formem gases. O estômago invade o diafragma, levando a desbiose intestinal, e com isso a gente também pode observar hérnias de hiato no respirador bucal. A síndrome da respiração bucal é muito séria. E a terapia neural, essa é a boa notícia, pode ser o elemento que vem atuar juntamente com a odontologia miofuncional, retirando o paciente da fase aguda e, mais que isso, neutralizando os gatilhos neuromodulatórios da respiração bucal, de maneira que nós consigamos a limpeza do terreno biológico e, com isso, consigamos ter uma resposta positiva. Faz sentido para você? Espero que tenha feito sentido. Essa nossa gota foi um pouco maior, mas a gente entende que é importante que você como profissional, saia daqui dessa gota com um conhecimento um pouco melhor acerca da função bucal, não só para dentistas, mas para médicos, fisioterapeutas, para biomédicos, para farmacêuticos, para enfermeiros, porque o conhecimento está aberto. O conhecimento pertence a todos. Não esqueça do nosso livro, já em ação, nosso livro, a segunda edição do nosso livro, Terapia Neural Odontológica, da prática da terapia neural quebrando paradigmas, também já está entre nós, e os nossos cursos Lato Senso, em Salvador, no Rio de Janeiro, em Campinas, em Ponta Grossa, em Goiânia, em Brasília, em Natal. E em Campinas também a especialização em odontologia biológica, com ênfase em biocibernética bucal, onde a gente vai falar sobre tudo isso, principalmente sobre a questão da respiração bucal e da deglutição atípica, alterando a questão hormonal. Obrigado pela oportunidade, Isabela, um beijo grande. Tom, um grande beijo para você. Amo as duas, minhas filhas, amo também Maísa, minha esposa, sensacional. Sem ela, eu não conseguiria estar aqui junto com vocês. Vão em paz e fiquem com Deus. Obrigado. Faz uma pose, tipo, pensando que eu vou estar na capa. Isso, pensando sobre... Isso, ótimo. Isso. Isso, ótimo. Gostei.